galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Di e faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu tava morrendo de saudade de vocês. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Dani e eu também tô morrendo de saudade de vocês. Não mais que eu. Pronto. Eu tava com muita saudade. Eu também, morrendo. E olha só, agora, antes de mais nada, a gente vai fazer uma oração para começar a nossa aula, beleza? Então, levanta aí da sua cadeira, do sofá, da sua cama, de onde você estiver, dá uma espreguiçada daquelas bem boa lá e faz o seguinte, ora com a gente, beleza? Na sua idade, a gente não precisa mais falar para você repetir, né? Sim. Você já é bem grandinho para isso. Então, faz a sua oração, eu vou fazer a minha aqui e a gente fala amém no final, beleza? Senhor Jesus, Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais um dia estar na sua casa, meu Deus, obrigada, aprendendo coisas da tua palavra, do teu reino, nos tornando pessoas melhores, Jesus. Amém, Faça Jesus. com que a gente entenda cada dia mais a tua palavra e o recado importante que o Senhor tem para nós hoje. Amém, Fica Senhor. conosco, abre os nossos corações, Sim, Jesus. a nossa cabeça para receber a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém! E agora, antes de começar a nossa aula, que tá muito legal, nós vamos para o nosso momento de louvor. E a gente Bora vai louvar? cantar hoje, brincadeira. Não faz isso, Não, senão ninguém mais brincadeira, assiste a aula. brincadeira. Vamos lá! Fala galera, você está pronto para louvar o Senhor? O louvor de hoje está mega especial, então fica de pé, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, se conecte com Deus agora. Que hoje a gente vai pedir para o Senhor encher o nosso coração, nos encher do Santo Espírito e nos encher do seu amor. Aleluia, Jesus. Deus proveu fogo e eu sacrifício. Deus proveu Espírito, eu me entrego por inteiro. Deus proveu fogo e eu sacrifício. Deus proveu Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Declare isso. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia, glória a Deus. Bom, como eu falei, nossa aula tava muito legal, Tia Di. E olha só, hoje a gente muito tem um legal. jogo que mandaram pra gente, a gente vai fazer esse jogo aqui. Esse jogo, ele chama o jogo das 3 pistas. Você conhece? Opa, se conhece. Ó, modéstia à parte, eu sou bem boa nisso, hein? Então, ó, vai ser uma briga boa. Eu também sou muito boa. Então, vamos lá, vou explicar as regras.
O jogo das 3 pistas, a gente tem que adivinhar quem é a pessoa através de 3 pistas. Se você adivinhar, Tia Di, ou se eu adivinhar na primeira pista, a gente ganha 15 pontos, combinado? Beleza. Se a gente acertar na segunda pista, 10 pontos. E se a gente não acertar nem na primeira, nem na segunda, se a gente acertar na terceira pista, são 5 pontos. Beleza. Combinado? E se não acertar, já era, na Se não Ianguera. acertar, pode ir embora. Tá E desclassificado. quem começa? Quem começa? Vamos tirar... Para o É ímpar? 2 ou 1? Ou... Ah, para o ímpar. É pedra, papel, tesoura, não, né? 2 ou 1. Para o ímpar. Ah, é. Par. Ímpar. Ganhei! Só a primeira a perguntar, então, ó. Vamos lá. Temos no jogo Vai das... respondendo aí também, né? Você tem que responder se no você chat. souber, temos 3... Você não olhou antes, não, né? Não. Nem eu. Então, vamos lá. Primeira pista. Vivia em Jericó. Vivia em Jericó? É. Ah, mas tinha muita gente que morava em Jericó. Segunda pista, por favor. Era uma mulher. Ah, aí sim, agora tá muito fácil. Sim. Rabi! Será? Sim. Eu vou ler a terceira pista só pra ver se você acerta na Tá segunda, bom, beleza? Tá bom. Ajudou 3 espias. Ah! Rabi. Foram 2, né? Foram na 2. verdade. 2. Então, você ganhou 10 pontos. Uhul! 10 pra Tia Dani. Agora é minha vez de perguntar pra Tia Di. Você aí de casa, se você souber na primeira pista, vai escrevendo no chat. Combinado? Beleza. Vamos lá. Vivia em Sunem. 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 Ai, meu Deus. Segunda dica, né, Tia Di? Pode ir pra segunda Pode, dica? pode. Era muito rica. Deixa eu tampar Ai, a tá dica da pista pra você difícil. não ver. Pensa bem, ó. Ela vivia em Sunem, era muito rica. Pode falar a terceira pista? Pode. Que esse é um pouquinho difícil, hein? Ajudou o profeta Eliseu. Tia A mulher Di. sunamita! Muito Ah, bem! moleque! Isso Ah, aí. mas eu tô 10 a 5. Só que eu falei que eu era boa. Ó, falta só mais... Tia Dani. E se a gente... Ah, não tem como, O né? quê? Aqui tem a resposta. Eu ia falar pra cada uma falar uma pista. Tudo bem, vai. É, Você vai não ganhar dá. de mim, que eu já tô prevendo. Tomara que seja fácil. Ah, essa não é não. Fala. Cuidou de um ferido. Cuidou de um ferido? Nossa, não sei, Tia Di. Tem um monte de gente, né, que cuidou. Sim, é muita gente. Era de um povo inimigo. Tomara que ela não acerte. Ai, para, eu vou acertar Daí assim. a gente ganha Empata. empatado. Estava de passagem. Ah, é o Bom Samaritano! No começo eu falei, nossa, quem será? É o Bom Samaritano, isso Bom aí. samaritano. Tia Dani, e essas histórias aqui, tanto de Raabe quanto do bom samaritano e da mulher sunamita, elas tinham algo em comum. Vocês sabem o que é? Essas pessoas ajudaram os seus próximos. Isso mesmo, Tia Di. Tanto quanto a Raabe, que ajudou os espias, quanto a Sunamita e o Bom Samaritano, eles foram pessoas que ajudaram o seu próximo e foram muito abençoados por terem ajudado. Por exemplo, a Raabe, quando os muros de Jericó eles caíram, ela não morreu, nem ela e nem a família dela. Por exemplo, a Sunamita também, ela fez um quartinho para o profeta Eliseu e ela não podia ter filho, ela era estéril. Mas por ela ter ajudado o profeta Eliseu, ela conseguiu engravidar. Ela teve um filho, Tia Di, sabia Sabe de uma disso? coisa? Ela nem pediu isso como uma recompensa. Sim. Ela ajudou sem querer nada em troca, não é verdade? Sim, ela fez de todo o coração. E também o Bom Samaritano. O Bom Samaritano, ele tem essa história registrada na Bíblia que nos ensina até hoje. É verdade, tem até uma música que fala dele, né? Que é que a gente Não canta, Tia Di. Deixa. Não, na Melhor próxima aula a não. gente vai cantar uma música. A louvor gente vai aqui pra treinar, vocês, a gente sim. canta um louvor. Mas Se ficar o bom, a Bom gente Samaritano, as pessoas se lembram dele até hoje. Ele é exemplo, né? Sim. Tanto na Bíblia como na nossa geração. Porque as pessoas, o que acontece?
elas olham para a história do bom samaritano e dizem assim, eu quero ser como ele, independente do cargo que eu possuo, independente de onde eu moro, Sim. independente da escola que eu estudo, eu vou ajudar o próximo. Quem é o próximo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, que isso estiver do mesmo. nosso lado, não é verdade? Sim. Diga! E hoje, na nossa história, a gente também vai falar de uma pessoa que gostava de ajudar, né? Sim, exatamente. Nós vamos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, ele abria igrejas, ele pastoreava pessoas e ele cuidava de pessoas também, Tia Di. Ele ajudava e também era muito ajudado. E como ele viajava muito, né? Um dia ele estava em uma cidade, outro dia em outra, tudo para falar do evangelho de Cristo, Sim. para falar das boas novas que é Jesus Cristo, ele precisava de muita ajuda. Quais Sim. ajudas? Hospedagem. Quando a gente vai para outra cidade, a gente precisa de um lugar para dormir, né? Sim. Seja um hotel, uma casa, casa de algum parente, qualquer coisa que tenha uma cama ali, né? Para a gente se hospedar, a gente vai numa outra cidade e a gente tem esse lugar para dormir. Não era diferente com o apóstolo Paulo. Ele precisava também que as pessoas recebessem ele e ajudassem ele com hospedagem, com alimentação, com tudo que ele necessitava para que a estadia dele fosse boa e para que ele conseguisse fazer o evangelho ser circulado naquela região, né? E tem uma mulher que ela ajudou muito ele, o nome dela era Febe. Ela hospedava ele, ela dava alimento para ele e para muitas outras pessoas, né? E ele fez uma coisa por ela. Sim, ele escreveu na carta de Romanos para que eles recebessem bem ela e tratassem bem ela quando ela estivesse por lá, porque ela era nova. E olha só, é muito bom ser bem tratado em um lugar que a gente não conhece bem, né? É muito bom ser recomendado e dizer que tem alguém lá por perto que conhece a região. Se você precisar de alguma coisa, você pode contar com essa pessoa. Era justamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo. Aqui na Bíblia, essa história está relatada lá em Romanos, no capítulo 16, no versículo 1 e no versículo 2. Essa recomendação que ele fez. Posso ler aqui rapidinho, Tia Dani? Ele estava escrevendo uma carta e ele começa assim, no capítulo 16, saudações pessoais. Aí ele diz assim, ó, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tenho sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. O que ele estava dizendo? Ó, vocês recebam ela bem aí, porque ela já me fez muito bem, ela já me recebeu bem, ela já me hospedou bem, e não só a mim, a muitas outras pessoas. E eu amo, de paixão, ser bem recebida nos lugares. E principalmente nos que eu não conheço, né? Sim, principalmente. Você também gosta? Claro, eu também gosto. E ele, naquele tempo, não era igual hoje, assim, né? Que a gente tem o WhatsApp para ser uma resposta rapidinha, assim, né? Eles escreviam por cartas, né? E essa carta viajou para chegar até essas recomendações que ele deu aqui ao Eu fiquei pensando agora nos papéis de carta que eu colecionava, Tia Di, você lembra? Ai, lembro, mas vamos mudar de assunto, porque senão vai revelar a nossa idade. Nem é tanto assim, vai. Vamos voltar para a aula. Mas, realmente, Paulo, ele foi muito ajudado e ele ajudou porque ele foi ajudado pela Febe, né, Tia Di? Como é bom ser ajudado e poder ajudar também, né? E sabe de uma coisa? Só pessoas que são cheias de Deus têm esse carinho, esse amor e essa vontade de ajudar o próximo, sabe? Sim. Paulo, ele era assim e Febe também. Então, só pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, cheias de Deus, que transbordem a glória de Deus, pode ajudar o próximo. Como a gente canta no nosso louvor hoje, né? Que a glória transborde, enche-me Jesus, enche-me Deus. Por quê? Porque a partir do momento que Deus te enche, a partir do momento que a glória de Deus está em você, você pode distribuir para os outros. Sim. E uma das formas de distribuir isso é justamente ajudando o seu próximo. E você pode fazer isso agora. Sabia disso, Tia Di? Sim. Pode mandar, por exemplo, o link dessa aula para alguém, para essa pessoa conhecer o amor de Jesus, para ela ser salva em Jesus e para que ela possa transbordar também do amor de Deus. Você pode falar para a pessoa que você a ama. Nesse período, né, de pandemia que a gente não pode abraçar apertado, a gente pode mandar uma mensagem, convidar a pessoa para vir para a igreja, né, Tia Di?
Dessa forma, você também vai poder ajudar muitas pessoas e essas pessoas serão salvas e terão um encontro verdadeiro com Cristo, terão as vidas mudadas. E eu te garanto que você vai ser muito, muito abençoada, assim como Raabe, assim como a Sunamita e assim como o bom samaritano. E assim como Paulo e Febe também. É verdade. E tem muitas outras coisas, além de chamar para vir na igreja e mandar aula, que tem uma palavrinha que se chama testemunho, sabe, Tia Dani? Tem muitas pessoas que quando a gente fala assim de igreja, né, de crente, ela nem dá ouvidos pra gente. Só que quando a gente faz uma coisa boa por ela, mostrando que a gente tem um bom coração e quer ajudar de fato, uma chavinha vira na cabeça dela e fala assim, essa pessoa é diferente. Diferente, exatamente. E é justamente isso também que a gente pode fazer, dando o nosso testemunho pessoal, mostrando que a gente é diferente, que por mais que as pessoas não mereçam, a gente sempre vai estar ali para ajudar. Por quê? Não porque a gente vai ser iguais a elas, mas porque a gente é igual a Cristo. Amém. No sentido de ser parecido com Ele a cada dia mais. A imagem e semelhança de Jesus. Exatamente, né? A gente foi criado dessa forma, Sim. a imagem e a semelhança dele. Que linda essa Muito história, lindo, né? eu amei, Tadinha. E dá vontade de sair daqui e sair ajudando todo mundo, Sim. né? Sabe? Queria que você saísse dessa aula hoje justamente com esse sentimento de pedir para Deus mostrar alguém para você ajudar, sabe? Dizer assim, Deus, quem eu posso ajudar hoje? Quem é o meu próximo que precisa de ajuda? Por mais simples que pareça, às vezes um abraço, eu sei que agora, em época de pandemia, não tá dando muito certo, mas tem algumas pessoas que às vezes elas são tão tristes, tão sozinhas, que só uma atenção a mais que a gente dá para essa pessoa muda o dia, muda a vida Sim. dela. E como não pode dar abraço, manda uma mensagem, pergunta como a pessoa tá, pergunta se ela precisa de alguma coisa. Eu acho que isso já é um bom começo, Sim, sabe? É verdade, E ajude de outras formas também. Tá voltando às aulas agora, vai voltar aqui a nossa escola bíblica, o nosso culto. Então você tem grandes chances de ajudar o seu próximo, tanto dentro da igreja quanto fora. Sim, com tanto certeza. as pessoas da sua família quanto as pessoas que não são da sua família. Isso é um testemunho para você. E mais do que isso, né? Um mandamento de Deus. Sim. Tá na palavra dele e tudo que tá escrito aqui é verdade e a gente tem que cumprir. Amém? Amém. Muito linda, né? Essa história. Que esteja te inspirando a ajudar o próximo também, assim como inspirou a mim e a Tia Dani. Amém. Né? Ai, e quem decorou o versículo lá em casa? Decorou, Tia Dani? Sim! O nosso versículo, ele tá lá em Hebreus. Hebreus no capítulo 13, no verso 16. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. A minha Bíblia é a NVI, depois eu vou ler como tá na revista, tá? Fala assim, ó. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Olha que lindo. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem. Então, nunca se esqueçam disso. Na nossa revista, ele fala da seguinte forma. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os necessitados. Sim. Hebreus 13, 16. Repete aí, Tia Dani, vamos ver se você Não decorou. se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os necessitados. E o que é necessitado? São aquelas pessoas que precisam de ajuda, que precisam, às vezes, de uma roupa que você não usa mais, que precisa de um alimento que, às vezes, que está sobrando na sua casa, que precisa de um carinho especial, como a gente falou, de uma mensagem, de um abraço, de um pouco de atenção. Essas são as pessoas necessitadas. E necessidade, por mais que algumas pessoas pensam, não é só de comida, né? Sim. E de roupa. Tem muitas outras necessidades que as pessoas têm e a gente pode identificar e ajudá-las de alguma forma. Sim. Então, eu vou falar de novo o versículo e depois a gente fala aqui em conjunto, pode ser? Vamos. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir tudo que vocês têm com os necessitados. Hebreus 13, 16. Muito bem, Tia Di. Então, vamos lá. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os necessitados. Hebreus 13, 16. Você tem um desafio para mim aí? Tem, vamos fazer assim, ó. Eu falo uma palavra do versículo e você fala outra. Ai, tem que ser na sequência. Tá bom. Não se esqueçam de fazer o bem e repartir o que você... Ai, meu Deus. Isso é difícil, porque a gente quer falar mais rápido. Sim. O que vocês têm com os
necessitados. Muito bem. Hebreus 13. 16. Muito bem, que essa palavra ela fique no seu coração e que você possa colocar em prática, porque mais do que aprender, colocar em prática é o que vale. Amém? Um beijo, nós cheio te de amamos. saudade. É verdade. E esperamos vocês aqui na próxima semana, amém? Beijo! Tchau. Um beijo.